Esse é o guia completo dos tipos de personalidade. E eu queria começar com esse quadrinho que ilustra bastante o que a gente vai falar aqui hoje. Para que todos sejam avaliados de uma forma justa, todos farão o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. E aqui a gente tem os animais que claramente alguns não conseguem subir na árvore. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua habilidade de escalar uma árvore, ele viverá sua vida inteira acreditando que é estúpido. Então isso ilustra um pouco o que a gente vai falar hoje. A gente vai entender da metacognição. Metacognição é o conhecimento dos processos da mente e o entendimento dos padrões por trás desses processos. Então os tipos de personalidade são um sistema, uma ferramenta que nos ajuda a distinguir esses diferentes processos cognitivos, mas em nenhum momento limita ou tenta limitar a individualidade do indivíduo e as experiências pessoais que cada um tem. Pelo contrário, é um sistema que nos ajuda a entender outras formas de ver o mundo. Então eu vou fazer uma observação sobre a natureza da realidade. Então tudo que acontece, tudo que está acontecendo dentro da sua mente. Tudo que você vê está sendo projetado e interpretado pela sua mente. E essa é a única perspectiva que você tem, a sua. E isso é muito importante de saber, que as suas percepções formam a realidade da sua experiência. A teoria das funções cognitivas é uma abordagem que tenta entender como que os indivíduos absorvem informações e tomam decisões. Então ela se baseia na ideia que cada pessoa tem uma preferência natural por certas coisas. Então essas preferências naturais por certas abordagens e modos de pensar. E essas influenciam as suas visões e decisões. Então essas funções fornecem uma estrutura para essa pessoa ver o mundo. Como pessoas diferentes percebem e reagem às coisas. Isso é muito importante porque é isso que nos faz diferente e também é isso que nos mostra nossos pontos fortes e desafios. Então, os tipos de personalidade são personalidades que se agrupam pelas suas funções cognitivas. Então, tipos que têm as preferências parecidas vão ser mais parecidos. Então, as funções cognitivas elas fornecem uma maneira de ser explicado essas diferenças. Uma maneira de descrever e organizar esses padrões. E, além disso, os tipos de personalidade nos ajudam a descobrir os nossos desafios e forças pessoais. Então, os tipos de personalidade são uma ferramenta útil, que pode nos ajudar no desenvolvimento pessoal e nas relações com as outras pessoas. E também ao compreender as outras pessoas e seus processos. A gente consegue nos entender melhor e também entender os outros de uma forma melhor. Então a gente pode descobrir bastante sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre nossa relação e comportamento. Por que as pessoas fazem certas coisas? Por que elas têm certas preferências? Por que eu sou diferente de outra pessoa? Quem sou eu? Todas essas perguntas são essenciais para os tipos de personalidade, e eles ajudam a responder essas perguntas. E perguntas simples e, ao mesmo tempo, muito profundas. Então, as funções cognitivas são os blocos que montam os tipos de personalidade. E são pelas lentes das funções cognitivas que cada tipo de personalidade vê o mundo. Então, essas são as maneiras dos tipos perceberem e processarem informações. E essas funções não existem isoladamente, elas trabalham em conjunto também com o seu oposto e com as outras funções. Então uma maneira de ilustrar isso também pode ser igual naquele filme Divertidamente, em que dentro da mente da menininha tem vários personagens. Então as funções cognitivas são mais ou menos essa ilustração. Dentro da gente, a gente tem partes que a gente prefere mais e que tem mais voz dentro da nossa cabeça. Então, por exemplo, alguém com uma preferência no lado mais sensorial e no lado mais pensativo pode preferir muito mais se concentrar em detalhes concretos do que ideias abstratas. Então essas preferências vão afetar como que as pessoas entendem o mundo, processam as informações e tomam suas decisões. Então, à medida que as pessoas vão entendendo as funções cognitivas e se aprofundando nesse conhecimento, isso vai te dando certos pontos de reconhecimento nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos. Vai te mostrar áreas de desenvolvimento. Então, conhecer as funções cognitivas te dá um senso de autoconhecimento, de autoconsciência e também de autoaceitação. Porque você sabe por que você é assim, você sabe por que as outras pessoas são assim. Te dá um entendimento entre as diferenças nos tipos de personalidade. E auxilia nos relacionamentos mais humanos e mais empáticos com os outros. Porque você entende a diferença das outras pessoas, você entende por que as outras pessoas agem de uma maneira tão diferente de você. Então, conhecendo isso, você consegue se comunicar de uma maneira mais eficaz, dependendo da outra pessoa. Então, a aplicação das funções cognitivas e dos tipos de personalidade é muito diversa. Então, principalmente no desenvolvimento pessoal e na comunicação com as outras pessoas, no relacionamento
na formação de equipes. No entanto, é importante reconhecer que a gente não deve usar os tipos de personalidade e as funções cognitivas para limitar as outras pessoas. Quando a gente rotula as capacidades das outras pessoas, é aí que a gente passou do limite com as funções cognitivas e com os tipos de personalidade. Por exemplo, em processo de recrutação, é importante considerar as funções cognitivas, mas é importante saber que as funções cognitivas não limitam as capacidades e habilidades das pessoas. Então não deve ser levado como um critério decisivo se for uma coisa única. Precisa ser levado em consideração muito mais elementos. Então essa teoria dos tipos de personalidade é uma ferramenta valiosa, principalmente para explorar a complexidade da mente humana. Mas é importante lembrar de novo que cada indivíduo é único e tem suas experiências próprias. O objetivo não é categorizar as pessoas de uma maneira rígida, mas sim entender as tendências naturais das pessoas e suas preferências, para enriquecer a nossa compreensão e entendimento. Então a gente precisa usar essa teoria de uma maneira flexível e inclusiva. Então, na maneira que a gente vai entendendo as funções cognitivas e os tipos de personalidade de uma maneira melhor, a gente vai criando uma empatia maior pelos outros tipos de personalidade que são diferentes da gente, porque a gente vai entendendo por que eles agem de certa maneira. E agora chegamos em comportamentos e motivações. Então as funções cognitivas e os tipos de personalidade estão querendo chegar nas motivações mais intrínsecas e subjacentes do indivíduo. Então nas motivações moldadas pelas suas funções cognitivas. E não necessariamente no seu comportamento, na maneira que ele age. Mas por que ele está agindo de certa maneira? Então as funções cognitivas que motivam e desempenham esse papel. É uma parte fundamental para a determinação do comportamento. Então isso quer dizer que duas pessoas podem agir da mesma maneira por motivos diferentes. Então a gente está tentando entender e decifrar a motivação por trás do comportamento do indivíduo. Um dos maiores erros quando se trata de tipo de personalidade, na minha visão, são as limitações que são colocadas muitas vezes. A teoria das personalidades não é sobre categorizar os seres humanos. Pelo contrário, é para entender que cada pessoa é única, mesmo dentro de uma categoria específica. Então, o ponto que a gente está querendo chegar é entender como que os mecanismos da mente funcionam. E o mais valioso é que a gente precisa de várias perspectivas, a gente precisa de perspectivas diferentes, outras das nossas preferências. Então as funções cognitivas são o modus operandi das pessoas, a maneira de operação natural de cada um. Elas não dizem respeito às habilidades do indivíduo, e sim às suas tendências de observar e decidir. Agora vamos aprofundar nas funções cognitivas. Os 4 elementos são sentimento, pensamento, sensação e intuição. Então pensamento é como você julga as coisas logicamente. O sentimento é como você julga as coisas eticamente e moralmente. A sensação é como você interage com o seu mundo sensorial. E a intuição é como você visualiza o futuro e lida com ideias abstratas. E esses 4 elementos, eles sempre vão estar ligados com a introversão e a extroversão. Então a gente não vai ter o sentimento, a gente vai ter o sentimento introvertido. A gente vai ter o sentimento extrovertido. A gente vai ter o pensamento introvertido, o pensamento extrovertido. Então esse é o lado mais famoso, a introversão e extroversão, que as pessoas mais conhecem e que as pessoas mais entendem errado também. Porque quando a gente pensa numa pessoa extrovertida, a gente pensa numa pessoa social. Quando a gente pensa numa pessoa introvertida, a gente pensa numa pessoa tímida. Isso não tem nada a ver com as personalidades. Então uma pessoa extrovertida é uma pessoa com a preferência no extrovertido. Então ela vai ter a sua atenção direcionada para o exterior na maioria das vezes. E uma pessoa introvertida é a pessoa que vai ter a sua atenção direcionada para o interior. Para as coisas que estão acontecendo dentro dela, ela tem uma preferência em visualizar isso. Então esses 4 elementos, o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação, junto com a introversão e a extroversão, vão formar as 8 funções cognitivas. E essas funções são sempre em dicotomias. Então os seus opostos estão ligados. Então, no julgamento, a gente tem o sentimento introvertido ligado com o pensamento extrovertido. Esse é o primeiro axis cognitivo. Depois, o segundo axis cognitivo do julgamento, a gente tem o pensamento introvertido e o sentimento extrovertido. E no axis da observação, a gente tem a sensação introvertida ligada com a intuição extrovertida. E o segundo axis da observação é a intuição introvertida ligada com a sensação extrovertida. Então essas são as 8 funções cognitivas, as 4 dicotomias, e agora vamos entender as 4 posições.
Então, as posições das funções cognitivas são aquilo que determinam as preferências das personalidades. Então, começando pela posição dominante. A função dominante é a função mais importante para aquele tipo de personalidade. É a maior preferência daquele tipo de personalidade. Ela tem a maior preferência e a tendência de ser usada mais frequentemente por ter essa necessidade de ser usada. A função auxiliar é a segunda função, que junto com a sua terceira função, essas duas funções auxiliam a função dominante. E o que é interessante se notar é que a função dominante vai ser sempre diferente das auxiliares. Então, um tipo com o pensamento introvertido dominante vai ter as duas funções de observação, a intuição e a sensação, para auxiliar esse pensamento, o que fazem essas três funções ser muito bem balanceadas juntas. Então a gente tem a função dominante como a primeira função, a gente tem a segunda e terceira função como as funções auxiliares, e a função inferior, a função com menos preferência nesse tipo de personalidade, vai ser oposta da função dominante. Então, como o tipo de personalidade tem a preferência pela sua função dominante, ele vai normalmente ignorar a sua função inferior, que é exatamente oposta do dominante. Então, esse é o stack cognitivo. A função dominante é a função mais importante, com maior preferência, o que a pessoa está querendo chegar, a missão final daquele tipo de personalidade. As funções auxiliares, a segunda e terceira função, que ajudam a função dominante a cumprir seu papel, e a função inferior, que opõe a função dominante a fazer seu papel principal, então é normalmente ignorada. E agora vamos entender cada uma das funções cognitivas. Começando pelo sentimento introvertido. Então, o sentimento introvertido é você considerar os seus próprios valores e emoções como critério. Então, como critério de julgamento, você vai estar observando como você pessoalmente se sente, quais são suas morais pessoais. O que você acha que é certo, o que você acha que é errado. Então, o sentimento introvertido, ele vai estar querendo chegar numa decisão final sobre aquilo que é bom ou ruim, dependendo daquilo que ele acha pessoalmente. Pelo outro lado, o pensamento extrovertido, ele vai usar o foco em fatos objetivos e a busca pelo resultado. Então, o pensamento extrovertido, ele é completamente fora da subjetividade. Pelo outro lado, o sentimento introvertido é completamente subjetivo, o pensamento extrovertido é completamente objetivo. Ele quer chegar em resultados finais, ele quer ver os fatos e dados da situação. Então, o pensamento extrovertido quer chegar numa decisão final baseado em fatos e dados concretos, e usando a lógica para chegar nessa decisão. No outro axis, o pensamento introvertido. Então, o pensamento introvertido, ele vai usar a análise crítica e a lógica pessoal de cada indivíduo. Então, cada pessoa vai ter seu pensamento introvertido subjetivo diferente. Então, ele quer chegar numa decisão final com base no seu pensamento lógico intrínseco. E o outro lado, o sentimento extrovertido, ele leva em consideração as decisões das outras pessoas, os sentimentos das outras pessoas. Ele busca o consenso pessoal e ele busca também os valores das outras pessoas, saber o que são os valores das outras pessoas para chegar num consenso que agrade a todo mundo. Quer chegar numa decisão final baseada nos valores das outras pessoas. Então essas são as 4 funções de decisão. Agora vamos para as funções de observação. A sensação introvertida, ela valoriza os detalhes concretos. Ela presta atenção em cada detalhe. A sensação introvertida é uma função de organização sensorial. Então ela valoriza experiências passadas e detalhes. Pelo outro lado, a intuição extrovertida, ela quer explorar novas possibilidades. Ela quer gerar ideias e ela quer fazer conexões entre as coisas. Essas são funções de observações, então elas querem observar, ou seja, organizar no caso da função introvertida e explorar no caso da função extrovertida. E no outro axis, a intuição introvertida, ela quer identificar padrões, insights e possibilidades futuras. É a função de observação interna e intuitiva, então ela é uma função muito mística. Então é muito difícil de explicar como ela funciona, porque ela está ligada com o inconsciente e com insights e representações e conexões. E pelo outro lado, a sensação extrovertida. É o mais longe disso possível. É ser consciente do ambiente físico que está no seu arredor. Então ser consciente das informações sensoriais que estão acontecendo agora no momento externo. Então a sensação extrovertida está muito atento as informações sensoriais imediatas. E essas são as 4 funções de observação. Então vamos entender como que as letras funcionam para depois aprofundar mais nas funções cognitivas.
Então, com as 4 letras das personalidades, isso é um código que a gente pode usar para decifrar as funções cognitivas da personalidade. E esse é um tema bem debatido porque existem muitos sistemas de personalidade, como que a gente se refere a eles. Então vamos entender, a primeira letra é I ou E, de introvertido ou extrovertido. Então se a primeira letra for I, a função dominante desse tipo vai ser introvertida. Se ela for E, a função dominante vai ser extrovertida. Então a primeira letra se refere à carga da função dominante, se ela vai ser introvertida ou extrovertida. A segunda letra é a letra de observação, então o S ou N, a sensação ou a intuição. Então isso vai demonstrar qual é a maior preferência desse tipo, a intuição ou a sensação nas observações. A terceira letra é a da decisão, então o pensamento e o sentimento, o T e o F. E a última letra é que dá um pouco de confusão às vezes, o P ou o J, perceber ou julgar. Então no sistema das 16 personalidades, o J significa que a letra de julgamento vai ser extrovertida. E o P quer dizer que a letra de observação, o N ou S, vai ser extrovertido. E onde que isso pode ficar confuso? Quando um tipo é introvertido, então vamos dizer um INTJ, o J quer dizer que o pensamento é extrovertido. Mas o I quer dizer que a função dominante desse tipo é introvertida. Então o INTJ vai ter a função de observação dominante, a intuição introvertida. Então mesmo o INTJ sendo um tipo J, ele vai ter uma função de observação como dominante. E o INTP vai ter a intuição extrovertida por ser um tipo P. Mas a sua função dominante também vai ser extrovertida, vai ser o pensamento extrovertido. Então isso fica um pouco estranho. O tipo J é um tipo com a observação e o tipo P é um tipo com julgamento dominante. E existe um outro sistema chamado Socionics, para quem quer aprender mais sobre personalidade, quer ver outros sistemas de personalidade. Eles trocam o P e o J nos tipos introvertidos, então faz um pouco mais de sentido. O INTJ vira INTP, que é um tipo com a percepção dominante. A intuição introvertida, a percepção dominante. E o INTP vira o INTJ, então o julgamento do pensamento introvertido é a sua função dominante. Então ali faz um pouco mais de sentido. Mas nesse sistema das 16 personalidades, o J quer dizer que o julgamento é extrovertido. E o P quer dizer que a observação é extrovertida. Então essas são as 4 letras das personalidades. Agora vamos dar uma olhada nas funções em cada posição. Então o sentimento introvertido dominante. O sentimento introvertido como função dominante. Então esse é o INFP e o ISFP. Então o sentimento introvertido dominante serve como uma bússola moral que está sempre funcionando. Sempre apontando para a direção certa de seguir, com base nos valores internos da pessoa. Então o sentimento introvertido quer chegar numa decisão final baseado no que aquela pessoa subjetivamente sente. Quais são os valores e morais dessa pessoa. Então nesses dois tipos, no INFP e no ISFP, isso está numa função dominante, então eles estão sempre querendo fazer isso. E esse é o maior objetivo desses dois tipos, conseguir alinhar com essa bússola moral interna deles. Como função auxiliar, o sentimento introvertido, ele tá para o ESFP e para o ENFP. Então esses dois tipos com o sentimento introvertido auxiliar, eles preferem usar esse sentimento introvertido para refletir sobre as coisas. Então como o ESFP e o ENFP são tipos exploradores, a função dominante deles vai ser essa de explorar. Eles usam o seu sentimento introvertido para ajudar nessa exploração. Avaliar como que eles se sentem sobre isso. Sentimento introvertido na terceira posição. Então esse é o ISTJ e o INTJ. Então esses tipos não têm tanta preferência pelo sentimento introvertido, mas ele tá ali. Então para esses dois tipos, o sentimento introvertido é como um conjunto de princípios. Então isso está baseado nos valores internos dessas pessoas. Eles preferem não se incomodar com isso, então eles preferem que o seu sentimento introvertido não seja incomodado. Eles têm esses princípios fortes e inabaláveis. Isso ajuda eles a ditar muitas decisões importantes. E o sentimento introvertido como função inferior, então esse é o ESTJ e o ENTJ. Então esses tipos têm a preferência pelo seu oposto, o pensamento extrovertido. Então o sentimento introvertido vai ser ignorado na maioria das vezes. Então esses tipos de personalidade podem até ter um desdém pelo sentimento introvertido. Eles não gostam em geral da expressão emocional. Mas à medida que esses tipos vão evoluindo e vão desenvolvendo seu sentimento introvertido, eles vão entendendo seus próprios valores pessoais e subjetivos. E a importância deles na tomada de decisão. Agora o pensamento extrovertido. O pensamento extrovertido dominante para o ESTJ e para o ENTJ. Então o pensamento extrovertido está muito ligado com a produção, com a produtividade, com a efetividade.
Eles têm a capacidade de visualizar claramente aquilo que eles querem, o objetivo deles, e saberem o que fazer para obter o melhor resultado. Então o pensamento extrovertido está sempre buscando melhores soluções para aumentar sua produtividade. Como função auxiliar para o ISTJ e para o INTJ, o pensamento extrovertido serve para ajudar a tomar decisões concretas e eficientes com base na lógica. Então eles analisam uma situação e sempre sabem o que fazer que vai gerar o melhor resultado. Pensamento extrovertido terciário para o ESFP e para o ENFP. Então esses tipos usam o pensamento extrovertido para encontrar recursos. Então junto com o sentimento introvertido, o pensamento extrovertido ajuda o ENFP e o ESFP a tomar as decisões também de um jeito concreto e de uma maneira prática e eficiente. E o pensamento extrovertido como função inferior para o INFP e para o ISFP. Então, como eles têm muito menos prioridade no pensamento extrovertido, isso se manifesta como uma incapacidade de botar os seus desejos em prática. Então, o pensamento extrovertido é sobre colocar em ação. E o sentimento introvertido, pelo outro lado, gosta de refletir e avaliar. Então, isso causa um conflito nesses tipos. Mas, quando mais desenvolvido, esses tipos acham uma maneira de encontrar os recursos que eles precisam para realizar o que eles querem. Eles também acham uma capacidade de conseguir expressar os seus pensamentos de uma outra maneira que não é pelo seu sentimento introvertido. O pensamento introvertido dominante. Então esse é o INTP e o ISTP. O pensamento introvertido dominante se demonstra como uma função de julgamento dominante introvertida, então o pensamento subjetivo dessa pessoa. Então essa é a maior prioridade desses dois tipos. Eles têm a maior preferência pelo seu próprio julgamento lógico interno. O pensamento introvertido auxiliar, então o ENTP e o ESTP. Então, como função auxiliar desses dois tipos exploradores, o pensamento introvertido vai funcionar como uma maneira de ajudar nas decisões. Então, a lógica interna desses dois tipos vai funcionar para ajudar a tomar as decisões na exploração. O pensamento introvertido na terceira posição para o ISFJ e para o INFJ. O pensamento introvertido na terceira posição vai ajudar esses dois tipos a fazer uma organização lógica dos conteúdos. Então, junto com o sentimento extrovertido auxiliar desses dois tipos, o pensamento vai ajudar nas decisões, de uma maneira subjetiva, lógica e sistemática. E o pensamento introvertido inferior, esse é o ENFJ e o ESFJ. Então, a preferência desses dois tipos está no sentimento extrovertido, que é a função dominante deles. Então, muitas vezes, eles vão ignorar o seu pensamento introvertido. E às vezes eles podem ser excessivamente críticos sem motivo nenhum por causa desse pensamento introvertido inferior. Mas à medida que esses dois tipos vão evoluindo, eles vão entendendo melhor o papel do pensamento introvertido. Eles conseguem ver o valor e como usar isso de uma forma positiva com o sentimento extrovertido. O sentimento extrovertido dominante. Então esse é o ENFJ e o ESFJ de novo. Como função dominante, eles querem chegar numa decisão final baseado nos valores dos outros. Então eles buscam ver o que é ético para todo mundo. Quais são os valores de todo mundo? O que todo mundo pode concordar? Eles tentam impor isso no ambiente externo. E essa é a maior prioridade desses dois tipos de personalidade. Como função auxiliar para o ISFJ e para o INFJ, o sentimento extrovertido ajuda eles a tomar a decisão com base nesses valores externos. Então muitas vezes esses dois tipos têm uma grande compreensão dos valores das outras pessoas. E esse sentimento extrovertido ajuda eles num papel auxiliar para a sua função dominante de organização. O sentimento extrovertido como função terciária para o ENTP e para o ESTP. Então, junto com o seu pensamento introvertido, o sentimento extrovertido vai ajudar esses tipos a tomarem decisões mais balanceadas, levando em consideração os valores dos outros e também o que eles pensam internamente. Se a função na terceira posição, muitas vezes eles podem não valorizar tanto isso. Mas esses dois tipos têm uma grande capacidade de conseguir captar as emoções externas. E o sentimento extrovertido como função inferior para o INTP e para o ISTP. Então esses tipos têm a função dominante, a maior prioridade deles é o pensamento introvertido. Então muitas vezes eles vão ignorar o sentimento extrovertido. Então para eles o mais importante é o que eles pensam a respeito. O que os outros sentem não é tão importante para eles. Mas à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão entendendo que o que os outros sentem sobre aquilo também é importante. Eles precisam levar isso em consideração também. E muitas vezes esses tipos não se sentem confiantes com seu sentimento extrovertido por ser uma função inferior. E essa é uma função inferior realmente meio difícil de lidar, porque muitas vezes eles não querem nada a ver com qualquer coisa emocional. Se expressar ou se aventurar nas emoções é difícil para esses tipos. A intuição introvertida dominante. Então esse é o INFJ e o INTJ.
Como função dominante, a intuição introvertida está preocupada em fazer conexões, ter grandes percepções sobre as coisas. Então eles vão sempre estar traçando conexões significativas. Essa é a função principal desses dois tipos. Então eles querem fazer uma organização intuitiva. Então isso manifesta em maneiras de planos. Eles estão sempre pensando sobre o futuro, eles estão sempre planejando as coisas e vendo como que as coisas se conectam e a significância delas. Como função auxiliar, então esse é o ENFJ e o ENTJ. A intuição introvertida auxiliar se manifesta como uma visão como que as coisas devem ser feitas. Então ele tem um plano na sua mente, ele tem uma visão de como as coisas deveriam ser feitas. Porque esses tipos têm um julgamento extrovertido dominante, eles já estão muito no ambiente, eles também usam essa observação para organizar o ambiente, junto com a sua função de julgamento extrovertido. Como função terciária para o ISFP e para o ISTP, a intuição introvertida se manifesta de uma maneira que eles gostam de aperfeiçoar as coisas que eles fazem. Eles usam essa função de observação para tentar aperfeiçoar, para tentar fazer uma visão para melhorar as coisas que eles já fazem. E como função inferior para o ESFP e para o ESTP. Então, por ter a função dominante em sensação extrovertida, esse tipo não vai gostar muito de utilizar a intuição introvertida. Isso pode se manifestar como um desgosto de planejar muito ou analisar as coisas em muita profundidade. Mas à medida que esses tipos vão se desenvolvendo, eles vão aprendendo a lidar melhor com a sua intuição introvertida. Eles aprendem a se planejar melhor e também a valorizar os insights da intuição. A sensação extrovertida dominante. Então esse é o ESTP e o ESFP. Então esses tipos com a sensação extrovertida dominante, eles gostam de se envolver no ambiente. Eles querem ser imersos nos aspectos sensoriais do ambiente. Essa observação extrovertida quer dizer que eles gostam de explorar principalmente as coisas sensoriais, sem qualquer restrição ou pausa para análise. A sensação extrovertida auxiliar. Esse é para o ISTP e para o ISFP. Então isso se manifesta numa exploração dentro das coisas que eles têm interesses. Então esses dois tipos são bem focados nas coisas que eles gostam e nas coisas que eles acham interessante. Então a sensação extrovertida vem para mostrar a exploração dentro de cada categoria. Então no que o ESFP e o ESTP gostam de explorar primeiro, esses tipos gostam de saber exatamente o que e depois explorar isso. A terceira posição, a sensação extrovertida para o ENTJ e para o ENFJ. Então a observação extrovertida ajuda esse tipo a fazer uma observação mais balanceada junto com a intuição introvertida. Então eles captam muito do ambiente e com isso eles fazem as suas intuições. E a sensação extrovertida dá uma confiança para eles conseguirem reagir ao momento de uma forma adequada. E a sensação extrovertida inferior, para o INFJ e para o INTJ. Então como esses tipos têm a intuição introvertida com maior preferência, eles vão normalmente ignorar o seu ambiente. Eles preferem muito mais ficar no conforto interno deles do que lidar com o ambiente externo. Mas à medida que eles vão amadurecendo, eles vão entendendo mais o papel da sensação extrovertida e como que eles podem se adaptar melhor a ela. A sensação introvertida dominante, para o ISTJ e para o ISFJ. Então essa é uma função de organização. Então a sensação introvertida, ela quer organizar o sensorial. E como função dominante, eles querem fazer isso o tempo todo, usando experiências passadas de referência para saber o que vai acontecer. Então tomar um controle da situação. A sensação introvertida auxiliar, para o ESTJ e para o ESFJ, é uma tendência a confiar nas coisas que já foram testadas. Então esses tipos usam a sensação introvertida para ter uma sensação de confiança, eles já sabem como ocorre. E também para ajudar a organizar o seu ambiente sensorial. A sensação introvertida como terceira função para o INTP e para o INFP. Essa é a tendência de ficar no confortável. Esses tipos gostam bastante do conforto deles, do conforto sensorial deles. Eles preferem suas coisas organizadas, mas eles não têm tanta facilidade para organizar elas. Então esses tipos muitas vezes podem gostar do que eles já conhecem do que uma coisa nova. E como função inferior, a sensação introvertida para o ENTP e para o ENFP se manifesta como uma resistência à rotina e coisas que repetem. Então esse tipo quer explorar principalmente as ideias, então eles não gostam de ficar preso na organização sensorial. Mas à medida que eles vão amadurecendo, eles vão entendendo o valor e a importância da sensação introvertida e se organizar. A intuição extrovertida dominante, para o ENTP e para o ENFP. Então, como função dominante, esses tipos querem explorar as ideias. Então parece que eles têm uma infinidade de vontade de aprender coisas novas e explorar coisas novas. Principalmente em teorias e possibilidades. Como função auxiliar a intuição introvertida para o INFP e para o INTP. Então isso manifesta numa habilidade de gerar ideias criativas de uma maneira rápida.
principalmente para apoiar um pensamento e sentimento e se aprofundar nele. A intuição extrovertida como terceira função para o ESTJ e para o ESFJ. Então a intuição extrovertida para esses dois tipos podem ajudar eles a terem ideias criativas. Então o outro lado da observação da sensação introvertida, a intuição extrovertida, ajudando a resolver problemas ou achando outras soluções. E a intuição extrovertida inferior, para o ISFJ e para o ISTJ. Como tem a preferência pela sensação introvertida, eles não vão gostar muito de usar a intuição extrovertida. Isso se manifesta como uma relutância de mudar as coisas. Eles preferem como eles já sabem. Eles não gostam principalmente de experimentar coisas novas que eles não conhecem. Mas à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão aprendendo a lidar melhor com essas coisas inovadoras. Então esse foi o Guia Completo das Personalidades. Meu nome é Gabriel Ligeri. Você pode ajudar o canal se inscrevendo, curtindo esse vídeo e deixando um comentário. E até o próximo vídeo.